explicação que muitas pessoas nos criticam, e certamente o criticam também, Olavo, pela forma como coloca algumas discussões, porque é preciso criar o fato, chamar a atenção, chocar sobre determinados assuntos, para que isso tenha espaço na imprensa e a população como um todo tenha acesso a essa discussão. Claro, a maior prova disso é o famoso kit gay. Se não fosse uma atuação mais ostensiva do deputado Jair Bolsonaro, jamais estaremos sabendo que crianças, por enquanto, das escolas públicas, a gente não sabe qual será o próximo passo, porque quando a gente diz escola particular, eu tenho certeza que a classe média e a classe alta também, né, se engaja também nessa discussão. Nós jamais saberemos que havia esse incentivo à sexualidade, seja para o lado homofóbico, para o lado homossexual ou para o lado heterossexual, lá, para crianças de 6 anos de idade. Eles querem fazer clientela para os pedófilos. Quem é que não percebe isso aí? Note bem, todo esse negócio do sex libre, liberação sexual, começou com um pedófilo que foi o Dr. Alfred Kinsey, que era um psicopata perigosíssimo. Tá certo? Cometeu uma das maiores fraudes científicas da história humana. Porque ele pegava estatísticas que ele obtinha entre presidiários, né, gente que estava presa por crimes sexuais, e vendia aquelas estatísticas como se fosse a opinião da população em geral. O cara devia estar na cadeia, porra. Né? E, no entanto, tem uma autoridade extraordinária, fizeram até um filme para homenagear. Então, toda essa coisa é baseada numa fraude. Né? E o movimento gaysista vem na esteira disso aí. A gente percebe, Olavo, que é um plano realmente de tomada, não porque eles já estão no poder, mas de manutenção no poder. E, sobretudo, eles usam sempre essa coisa ruptura. Eu acho que é o... Claro, eles odeiam a família, porque a família é o principal núcleo de resistência à autoridade do Estado. Eles querem que o Estado seja o mediador de todas as relações humanas. Você, para chegar com a sua... para dar uma massa da sua namorada, vai precisar fazer um requerimento, porra. É assim mesmo, você pensa que não? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, para um pai perder a guarda dos seus filhos, é assim, a coisa mais fácil do mundo. Não precisa provar nada. A mulher chega e diz, ele ameaçou me bater. Pronto, o cara perde tudo. Tá certo? Então, as famílias estão sendo destruídas aqui por via judicial, uma atrás da outra. É que querem fazer agora no Brasil também, né? Mas é claro. PLC 122. Agora, com isso você tem naturalmente aumento da criminalidade. Quer dizer, crianças criadas fora da família têm mais tendência à criminalidade. Eu acho que a gente tem muito até que aprender com os métodos que a esquerda usa para criar todo esse contexto de mentira. Porque eles pegam bandeiras politicamente corretas e dentro desse projeto está essa manutenção no poder deles. Ou seja, explicando, vamos pegar, por exemplo, esse combate à homofobia. Mas ninguém é a favor, Olavo, de um cidadão pegar uma lâmpada fluorescente e dar na cara do outro. Agora, esta semana eu arrumei uma tremenda briga com conservadores evangélicos porque eu escrevi que o homossexualismo não é antinatural. Então tem cara que caiu de pau em mim, tá entendendo? A briga eu acho que não é agora, contra o homossexual. Esse negócio de rotular de homofóbico, homofóbico é a sua mãe, você tá entendendo? Para com isso. Você vê essa semana, né, a semana passada eu fiz um comentário breve sobre o Jean Willis. Alguma coisa que ele tinha falado na disputa com o Malafaia. Comentei o cara uma vez. Daí ele disse, não, o Olavo de Carvalho ele tem obsessão comigo porque ele é homossexual enrustido. Eu digo, ora, mas mesmo que eu fosse homossexual público, descarado, escandaloso, mesmo que eu fosse a Rogéria, eu jamais teria uma obsessão com o Jean Willis, porque ninguém tem. Jean Willis, você já olhou no espelho? Você acha que alguém vai comer você, rapaz? Você acha que alguém fica excitado com a sua pessoa? Mas que ilusão, que mentira. Tu é feio que dói, rapaz. Agora, imagina você virar aqui e me mostrar esse seu cu peludo e eu vou ficar atraído por isso. Tu tá doido. Nem seu cu, nem seu peru, nem sua cara, nem coisa nenhuma. Ninguém, olha aqui, vou profetizar. Ninguém jamais vai comer você. Certo? Você vai ficar sozinho, tá certo? De noite você vai no seu quarto, encosta no travesseiro, chora um pouquinho, tá certo? E vai dormir e sonhar, né, com aqueles homens maravilhosos, aqueles alterofilistas que vão lá. Isso não vai acontecer, rapaz. Tu vai ficar sozinho. Tá certo? Eu acho que ele está com um dilema na cabeça dele. Ele está em dúvida entre você e o Jair Bolsonaro. Pois é, pois é. Agora, quem vai cumprir a missão, Olavo? Pois é. Agora, porque eu citei o cara uma vez. Você vê esse pessoal como é projetivo. Quer dizer, um comportamento obviamente projetivo, qualquer estudante primeiranista de psicologia reconhece. Porque eu citei o cara uma vez, eu estou obcecado com ele. Não, ele é que meteu esse negócio de sexo no meio, entendeu?
Então ele é que está pensando nisso aí. Eu jamais pensaria. Não, se eu pensar em comer o Jean Willis ou dar para o Jean Willis, se eu pensar durante 10 segundos, eu vou broxar por 20 anos pela frente. Eu vou me tornar o cara mais ascético e assexuado do universo. Né? Que nem o Luiz Mota se gabando que transou com 500 homens. Mentira! Se transou com 5, foi muito e ainda pagou. Olha a cara do homem, pô. Quem é que pode comer essas pessoas? Vocês pensam que vocês são o quê? Sharon Stone? Essa pessoa que você falou, por exemplo, fala publicamente, assume publicamente, né, que batalha pelo fim da criminalização da pedofilia. Quer dizer, mas você vê, o número de líderes gays que são a favor da pedofilia é enorme. Este ano aqui, já aqui nos últimos meses, já foram presos 3 por causa disso. No Brasil, o Luiz Mota está sendo processado por isso e está aí o Jean Willis querendo a liberação da pedofilia. Existe, se não é a mesma coisa, eu não acredito que exista uma vinculação, vamos dizer, psicológica entre o homossexualismo e a pedofilia, mas a vinculação política existe. Esse ponto que eu queria chegar. A exploração de determinados assuntos, né, para conseguir vantagens políticas disso. Isso é mais do que óbvio. Você falou do Jean Willis, ele teve o mandato dele com 12 mil votos. Enquanto houve parlamentares, candidatos aí com 60, 70 mil votos que não entraram. Ele veio por causa de uma sobra do candidato dele que teve mais votos. Mas você vê um candidato também, o Chico Alencar, que é do partido dele, que fez mais de 300 mil votos, mas que partia das mesmas bandeiras. Né? O Chico Alencar é uma pessoa, por exemplo, Olavo, que pega a emenda parlamentar dele e bota para financiar as passeatas gays. Então você vê essas manifestações, né, que hoje em dia são a decadência do ser humano. Recentemente a televisão mostrou na sua intimidade, Olavo, como é a parada gay de São Paulo. Não, é algo assustador. É assim, é o negócio de obscenidade explícita. Céu aberto. Agora, por que eles fazem isso? Eles podiam ter defendido a causa deles de uma maneira discreta, tranquila, mostrando os gays como pessoas bem comportadas. Por que eles não fizeram isso? Por que eles escolheram o contrário? Escolheram o escândalo, a esculhambação, tá certo? O liberou geral, o carnavalista. Por que eles escolheram? Porque eles sabem que isso vai chocar o pessoal religioso evangélico e esses caras vão ter uma reação emocional, vão investir contra o homossexualismo. Daí o que eles fazem? Usam isso, tá vendo? A homofobia. Eles usam isso como prova da homofobia. E os evangélicos católicos caem no engodo e ficam numa cruzada contra o homossexualismo. Eu digo, isso é besteira, meu filho. O homossexualismo existe desde a queda de Adão e vocês não vão acabar. O que nós temos que lutar é contra essa legislação gaysista. Tá certo? E não questionar a questão, botar em questão o homossexualismo em si, isso é bobagem. Inclusive porque, olha, tem um site maravilhoso, chama Gays de Direita. Eles lá denunciam toda esta coisa de que existe perseguição homofóbica. Então, olha, essas pessoas estão do nosso lado. E acredito que a maior parte dos gays estariam do nosso lado a hora que eles entendessem a mentira constitutiva desse movimento. Tá certo? A mentira e as ambições absolutamente psicóticas dessa gente. Tá certo? Então, não tem, a luta não é contra o homossexualismo, meu filho. A luta é contra, a gente pode tirar como contra essa ambição política monstruosa. Que está tramitando no Congresso Nacional sobre esse assunto. Se você pega lá o Plano Nacional de Direitos Humanos para a Diversidade Sexual, né, que é um nome né, bonito, mas no meio do projeto está lá. É cota para professor travesti, é cota para estagiário LGBT, né, são incentivos, né, a crianças buscarem precocemente a sua sexualidade. Como eu falei, a luta não é contra o homossexual. Não, essa própria palhaçada da identidade gay. Essa imposição que a gente Eles querem impor identidade gay como se fosse realmente uma identidade sexual, não só identidade de gênero, como eles dizem. Tá certo? Agora acontece o seguinte, o cara hétero, mulher hétero, a identidade sexual deles já vem com a embalagem, está entendendo? Corresponde à sua identidade anatômica. No caso do gay, não. Então ele tem que criar essa identidade mediante um gestual, mediante símbolos, etc, etc. Portanto, eles têm que estar continuamente mostrando a sua excitação sexual. Coisa que se um heterossexual fizer, ele vai para a cadeia. Você está entendendo? Se você lá passando esses projetos então, desse aí, isso por quer exemplo, dizer que esta conduta deliberadamente obscena e chocante será reconhecida por lei como um direito. Um direito que nenhum heterossexual tem e não deve ter. Se o cara fica toda hora falando do tamanho do pau dele, quantas mulheres ele comeu, é considerado um cara inconveniente. Tá certo? Pelo que está sendo proposto, lá, você está num restaurante com a sua esposa e suas filhas, almoçando.
e chega um casal de barbudos e começa a se beijar ao ponto de soltar a faísca do beijo, e você se incomoda com aquilo, se retira do recinto ou pede... Coisa que se um casal heterossexual fizesse, chamariam a polícia. Ele vai preso. Pois é. Então, eles vão ter direitos que os heterossexuais jamais tiveram. E uma atitude que, se fosse um casal de heterossexuais, também incomodaria. E o direito de impor uma identidade totalmente construída, que não está na constituição anatômica deles. Está escrito no projeto lá, desconstituição da heteronormatividade. Porque há toda uma pseudociência que acredita que isso são construtos culturais e não coisas da natureza humana. Quando é o seguinte, a identidade de homem e mulher é idêntica em todas as culturas do mundo. E digo mais, casamento gay jamais existiu. Você vê os imperadores romanos, que eram quase tudo gay, Nero e Calígula, por exemplo, eles fizeram casamentos gays, mas não o impuseram como lei. Nem eles tiveram essa cara de pau. Ou seja, casamento gay jamais existiu em toda a humanidade. Então significa o seguinte, a humanidade toda esteve errada, foi tudo um construto cultural, e só quem está na realidade são os teóricos do movimento gay, como o seu João Willis. Vocês podem acreditar nisso? Isso é uma pretensão absolutamente megalômana, louca, psicótica, tá vendo? E é com esses caras que nós estamos discutindo. Quer dizer, a luta não é contra o homossexualismo. A pessoa pode ser homossexual e ser totalmente normal. O resto normal, produtivo. Olha, eu já falei para vocês, a essência da literatura católica no Brasil, a nata da literatura católica foi feita por autores homossexuais, Lúcio Cardoso, Otávio de Faria e outros. Tá certo? Então, o problema não é a homossexualidade, o problema é a imposição da identidade gay como um direito. Eu até uso um exemplo nos debates, Olavo, que é o seguinte: qualquer casal, que a mulher está grávida, todo mundo torce para ver um homem ou para ver uma mulher. Ninguém torce, tomara que venha um viadinho que eu vou morrer de orgulho. Olha, se vier homossexual, não há o que ser feito. Você não vai recriminar agora, dizer que você vai ter orgulho disso. Não, você pode se orgulhar por seu filho ser um bom profissional. Você se orgulha de ser heterossexual? Isso não tem o menor sentido. Você pode se orgulhar de uma coisa que você simplesmente gosta? Não tem motivo de orgulho nenhum, isso é absurdo. Tem que ser pregado ao respeito, não à imposição e com a judicialização disso, Olavo. Tem cara que se orgulha, tem cara que fica falando do tamanho do pau dele, quantas mulheres comeu, etc. A gente sabe que o cara é biruta, porra. Agora, conduta homossexual é legitimada, digo, é legitimada se for a conduta legal e decente. É isso. Agora, eles querem a legitimação de toda e qualquer conduta gay. Quer dizer que uma sauna gay, onde eles faziam um negócio, eu lembro que um aluno falava que eles faziam um negócio chamado navio negreiro. Apagava a luz e todo mundo comia todo mundo. Tá certo? Eles querem que a gente aceite isso como uma conduta legítima. Se você falar mal, você é homofóbico. Agora, você imagina nós querer legitimar, por exemplo, sei lá, uma suruba heterossexual, troca de casais. Todo mundo sabe que isso é uma coisa indecente e isso não é aceito socialmente. Por falar em suruba, não sei se você ficou sabendo, em função do Bolsonaro ter tomado essa postura, o Olavo, inclusive aqui nos Estados Unidos, eu não sei o nome agora da pessoa, do grande artista, fez um museu de cera em homenagem ao Jair Bolsonaro, em que ele aparece em imagens, em esculturas de cera, sendo enrabado por várias pessoas. Somos nós. A escultura, o Jair Bolsonaro e 2 homens, outro Jair Bolsonaro e 10 homens fazendo uma suruba. Quer dizer, é isso que a gente tem que alertar a população. Eles pensam nisso 24 horas. Veja, esse pessoal tem que pensar nisso 24 horas por dia. Porque, como identidade homossexual não tem base anatômica, ela tem uma base psicológica, ela é baseada no desejo. Então o cara tem que expressar desejo 24 horas por dia. Você está entendendo? Agora, se for homossexual normal, ele entende que ele só é homossexual na hora do ato sexual. Fora disso, ele não é. Agora, como tem identidade, então tem que ser 24 horas por dia, e a identidade é reforçada, é mantida na base da constante expressão de desejo. Então o cara está permanentemente excitado, só fala disso, só pensa nisso e diz que os outros que têm obsessão. Quer dizer, é uma coisa louca, psicótica. Não a gente fica com essa preocupação, olha lá, como eu falei, de estar judicializando a partir de agora, já no Brasil, isso. Pessoas entram na justiça querendo que você pague danos morais ao homossexual porque eu chamou ele de viado. Quer dizer, mas ele pode chamar passeata de orgulho gay, eles têm tanto orgulho tem tanta necessidade de manifestar a sua opção sexual, e eu digo opção propositalmente, não orientação, eu digo opção sexual. A gente sabe que muitas vezes as circunstâncias, o meio também forja o caráter e as opções da pessoa.
né, e tentam agora levar para o lado da judicialização, que é muito perigoso. E daí acontece o seguinte, os juízes começam a dar... Por lei você vai ser proibido de distinguir entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Você vai ter que dar o mesmo tratamento, ou seja, você vai ter que furar seus olhos. Eu acho que a maldade é tanto, Olavo, que eles começam, inclusive, a misturar bandeiras muito mais legítimas do que essa, como, por exemplo, a questão do racismo. Eles Sim, tem que misturar, como claro. Sendo, nós somos uma... Como se eles fossem raça. Pois é, primeiro que essa questão de raça é cientificamente discutível, para não falar impossível de ser provada. Em segundo, que a gente sabe que existe a discriminação racial, existe o preconceito racial. Agora, como é que a gente vai botar num paralelo a questão do racismo e a questão da homossexualidade? Porque eles usam isso para tentar, como eu falei, emplacar esses projetos para tornar lei nasce ali, não algo dá nada que ele análogo ao possa racismo, fazer, né? que está muito longe disso. Não dá para a gente também misturar. A gente tem que tomar cuidado para que isso não seja usado como plataforma para fortalecer. Mas misturar e confundir é o que esse pessoal faz 24 horas por dia. A mentira e tá, tem tá gente, às vezes, de boa fé, porque ele não sabe responder no momento, ele aceita aquilo. Tá certo? E além disso, você tem esse bombardeio de estimulação contraditória, onde ao mesmo tempo você faz uma coisa como a parada gay, que é uma exibição de obscenidade, e ao mesmo tempo você faz a exibição, vamos dizer, de poder, inclusive, essa tremenda demonstração de poder, ao mesmo tempo se faz de coitadinho, de vítima inerme. Ou você é o líder de um vasto e poderoso movimento popular, ou você é um coitadinho inerme. Agora, eles mostram as duas coisas ao mesmo tempo, essa é a estimulação contraditória para paralisar a inteligência do observador. Eles usam isso o tempo todo. Tudo isso, gente, foi bolado por engenheiro comportamental. Tá certo? Isso é uma estratégia psicológica de uma perversidade sem fim. E não tem nada a ver com homossexualismo, não. O que leva o sujeito a fazer isso não é o fato dele ser homossexual, é o fato dele ter um desejo psicopático de poder e de controle. Essa é a palavra-chave. A gente percebe que há toda essa manipulação, toda essa colocação dessas bandeiras politicamente corretas, e o objetivo único e final é esse, é a manutenção no poder. Sim, é colocar claro, a máquina estatal em função dos seus interesses ideológicos e financeiros.